Graça e paz, queridos. Bom dia. Eu saio um bom dia mais grave, né? Bom dia por causa da máscara. Gente, que maravilha estar com você nesta manhã. Que maravilha é poder bendizer o nome do Senhor neste domingo. Entramos no mês de dezembro, onde, podemos dizer, um ano atrás, né? Luzes, festas, famílias chegando, aquele que estava no exterior volta, aquele que está próximo se reúne, a família buscando estar juntos para celebrar o Natal. É claro que para alguns é um momento apenas de festa, de celebração, de troca de presentes, mas para o cristianismo sim representa algo muito importante, o nascimento do nosso Salvador. Então entramos no mês de dezembro pensando em Jesus, aquele que foi profetizado através do profeta Isaías, e essa profecia se cumpriu para que chegasse um dia, ele nascesse de uma virgem, e assim pudesse caminhar sobre a terra e viver uma humanidade, o que nós vivemos. É claro que ele foi 100% homem, 100% Deus, e não pecou, jamais pecou. Mas morreu numa cruz para se cumprir por nossas vidas, a nos dar a vida eterna. Então esse é o mês de dezembro. Eu não sei como foi o seu ano passado, se você teve a sua família reunida junta, ou se você saiu de Foz, foi para uma outra cidade. Eu não sei quais os benefícios que aconteceu em dezembro do ano passado. Não sei. Mas é um mês que mexe muito com a gente, não mexe? Com as nossas emoções. Eu estou a mais de 3.000, quase 4.000 quilômetros longe da minha mãe, dos meus irmãos e do meu pai. Bate aquela saudade quando chega em dezembro. E nós não tínhamos tantos o hábito de estarmos reunidos juntos, mas quando chegava o mês, mesmo assim, eu via muitas famílias, e muitas vezes eu estava trabalhando na própria igreja, e minha mãe era de outra igreja, então a gente não passava muitas vezes juntos, mas a família estava ali representada, ali próxima. Então bate aquela saudade, mexe com as nossas emoções. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 2, no versículo 10. Lucas capítulo 2, versículo 10. Amém? Lucas capítulo 2, versículo 10 diz assim: E o anjo lhe disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Ele está aqui ainda hoje. Você crê nisso, amém? Ele é real. O nascimento de Jesus é um dos grandes acontecimentos que marcou a história da humanidade. Por isso que você ainda vê a sigla quando lê alguns livros históricos do antes de Cristo e depois de Cristo, porque ele marcou a história, não só daqueles que conviveu lado a lado, mas ainda hoje. Jesus é real. Ali o Deus eterno, o Criador, estava se revestindo da nossa humanidade e se submetendo às mesmas dores e limitações que eu e você sentimos, que ainda posso dizer que nos aflige ainda hoje. E com certeza um dos maiores milagres que a humanidade já teve sobre ela, registrado sobre a história, Jesus. E além de ser um fato único, muitos líderes já tentaram se comparar a Jesus, mas foi o único que ressuscitou ao terceiro dia, foi o único que cumpriu cada etapa do Senhor. Existem várias seitas, existem várias religiões até, que denominam líderes como o ápice, e até muitas vezes enganam que Jesus é apenas um anjo, que veio para ajudar, mas não, Jesus é real. Jesus é a profecia cumprida de Deus. Ele estava na criação, ele estava desde o início. Jesus. Dezembro marca muito a nossa história, por festas sim, marcas por reuniões, igreja, né, corais e várias outras coisas que acontecem no mês de dezembro. E faz falta, né? A pandemia parece que arrancou tudo isso de nós, de estarmos juntos. Parece não, aconteceu e é real.
esse ano, e ainda por mais alguns decretos, ainda até o momento, não podemos nos reunir com toda a nossa força, com toda a nossa alegria. Além disso, o nascimento, a humanidade de Jesus nos mostra o quanto Deus nos ama. O quanto que nós podemos olhar assim, mas eu sou merecedor de tanto amor assim? Eu sou tão errante, eu ajo tão errado muitas vezes nos meus pensamentos que ninguém olha para mim e pode dizer, ah, você está agindo assim, não. Às vezes no nosso pensamento nós pensamos em coisas e muitas vezes sofremos por esses pensamentos, mas saiba que Deus te ama. Deus é amoroso. Eu tenho participado de um grupo de oração todo sábado. E esse grupo de oração é às 6 da manhã, em frente aos presídios de Foz. E tem sido maravilhoso de orar, porque não está podendo entrar nas cadeias públicas. E tenho participado com alguns pastores e algumas pessoas que ajudam nesse ministério. E eu me prontifiquei a participar. Ano passado, aí entrou a pandemia, eu não entrei num presídio para cantar uma canção, para pregar a palavra, para dizer para um detento nos olhos dele sobre o amor de Jesus. Não consegui ainda até o momento. Mas esses líderes estão orando, eles falaram assim, nós não podemos parar. Não é porque a gente não está vendo, não está entrando nas cadeias, mas nós não podemos parar de orar por aqueles que estão lá encarcerados. É claro que estão pagando o preço pelos seus atos, mas merecem a graça e misericórdia do Senhor. E Deus tem levantado esses homens e mulheres a orarem todo sábado às 6 da manhã. E meus irmãos, orar por aquilo que a gente não vê é algo que nós agimos pela fé. E esse amor tem transbordado no meu coração, mas Deus, eu não conheço, eu não vejo, eu não sei como que são as pessoas, mas o amor já tem transbordado no meu coração. E incrivelmente as orações têm sido tão maravilhosas e fervorosas na vida de cada um, tem sido um tempo de oração e de edificação para a nossa vida, a orar por aquelas pessoas. E que em nome de Jesus chegue um tempo que a gente possa proclamar o evangelho daqueles homens que estão ali, aquelas mulheres e outras pessoas que fazem parte daquele contexto. E ao ouvir a voz do Senhor, ao ouvir o evangelho, esse amor alcança essas pessoas. Não só pela emoção, porque muitos estão lá e falam assim, meu Deus, agora eu vou me apegar a Deus. E passam por um processo, se apegam a Deus, mas quando saem de lá, voltam à mesma velha vida. Então a nossa oração é, Jesus, transforma os corações, prepara os corações a ouvir o Teu Evangelho, e que seja uma mudança genuína, porque Ele veio para essas pessoas, Ele nasceu, Ele se cumpriu, Ele está aqui também para elas, assim como está para você. O Messias significa o ungido. Na Bíblia o Messias era o Salvador, o prometido de Deus, que viria para mudar a humanidade, a história do mundo. Jesus é o Messias anunciado lá no Antigo Testamento, em Isaías. Você vai ler Isaías a partir do capítulo 5 e você vai começar a observar o anunciamento, que Ele viria, o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Messias, que da palavra grega também foi traduzido como Cristo. É claro que os judeus esperavam um líder que pudesse arrancar eles podemos dizer, do poderio do Império Romano naquele momento. E não esperavam um líder que pudesse estar comendo com os pecadores, falando com uma prostituta, estando à beira de um poço, conversando sobre a água da vida, curando cegos. Não esperavam um líder dessa forma, achariam que Jesus não morreria naquela cruz, por isso que alguns discípulos ficaram chateados, porque, poxa, por que morreu? Por que não continuou conosco? Por que ainda não está aqui como líder para a gente? Por que agora nós vamos enfrentar tudo que está acontecendo com o Império Romano e sofrendo com esse povo às nossas costas? A decepção de alguns discípulos foi muito grande, a decepção do povo que estavam também acompanhando a Jesus foi muito grande. Mas precisava se cumprir essa promessa. É claro que muitos após, ao terceiro dia, alguns que caminhavam no caminho de Emaús, e outros entenderam que era propósito de Deus que Jesus morresse naquela cruz. Promessa, nascimento, cumprimento da promessa,
E ele foi, mas deixou o Consolador. Ele está aqui. Na Bíblia, a unção era uma forma de consagrar uma pessoa ou até objetos de uma figura sagrada. Reis, profetas e sacerdotes eram ungidos quando começavam o seu ministério, como um sinal de dedicação às coisas que eram separadas para Deus. A pessoa ungida era separada para uma função especial. E no Antigo Testamento, Deus prometeu que iria enviar um seu ungido, o Messias, para salvar o seu povo. Mas você pode olhar para você nesta manhã assim, mas pastor, eu já sou salvo. Amém, glória a Deus. Mas eu te pergunto nesta manhã, quantas vezes você já anunciou essa salvação àqueles que talvez já até se foram, ou estão prestes a ir, ou estão passos largos para o inferno? Quantas vezes você já anunciou Jesus esse ano? Quantas vezes você já proclamou essa mensagem do Messias, aquele que nasceu, a promessa que se cumpriu a outras pessoas? Mas pastor, eu não tenho forças em pregar o Evangelho. Isso é para você que está aí no púlpito, isso é para os líderes que sabem da Bíblia. Meu irmão, se a salvação chegou sobre a tua vida, houve restauração, houve mudança, Deus começou a transformar a sua história, isso já é um testemunho de vida para aqueles que estão lá, com casamentos destruídos, com filhos em meio às drogas, com a família que já não consegue olhar nos olhos e conversar em paz. É falta de amor no lar. Essas pessoas precisam verdadeiramente de Jesus, do Messias. Ele é real, ele nasceu, a promessa se cumpriu. E quando Jesus veio, pregando o arrependimento e a salvação, muitos, como os judeus, não acreditaram, e muitos até hoje não acreditam. Preferem viver a sua vã filosofia. Muitos hoje, a pandemia está forçando a ficar em casa, e se acredite nisso, aqueles que estão sendo forçados pela pandemia a ficar em casa, tem hoje, você pode registrar e poder vir, né, com todo o seu cuidado, mas você pode acreditar que muitos que estão sendo forçados pela pandemia, não vão retornar mais à igreja, não, prefere ficar em casa, prefere saber, o culto já vai começar, então deixa que eu assista aqui, daqui a pouco eu vou fazer meus afazeres. Não querem mais viver na comunhão, como igreja do Senhor Jesus. Muitos, você vai lembrar de alguns rostos que você não vai ver mais por aqui. Em outras igrejas, em outras reuniões. Porque Satanás, ele está usando essa pandemia para esfriar o coração de muitos cristãos. E ontem, conversando com um pastor, com um amigo, ele falou, pastor, nós tínhamos reunião numa casa e estava assim maravilhoso antes da pandemia. E aí começou a pandemia, nós limitamos essa reunião. E se acredita que nesse período, Satanás, através da concupiscência dos olhos, do coração do homem, usou para que o casal se separasse, para que não pudesse mais estar em comunhão. Você já ouviu desse púlpito ou em outro lugar também, o quanto que durante a pandemia os índices de separação de casamento, brigas, as pessoas ligando para a polícia, falando assim, olha, está acontecendo isso e isso, briga de casal, entre família, porque não puderam estar mais separados, estão convivendo juntos, então estão olhando olho no olho, aceitando as diferenças, mas muitos não estão aceitando, muitos não estão querendo ser humildes de coração e deixando Satanás destruir os lares. Eu falo isso porque eu também tenho as minhas lutas dentro de casa. E se eu não tiver um coração humilde, se eu não buscar face a face ao Senhor, se eu não me colocar diante da palavra, Deus, fala comigo, fala que essa palavra seja real e que eu obedeça a tua voz, eu vou cair nos mesmos erros que os outros estão caindo. Na ignorância, na falta de amor, na frieza, não querendo estar mais convivendo no lar. Muita coisa aconteceu e está acontecendo. E ao pregar o Evangelho, ao anunciar Jesus que está aqui, está parecendo que é apenas uma fala ou alguma coisa tão simples, mas não.
Satanás, ele quer que esqueçamos que a presença de Jesus é real na minha vida e na sua vida. Ele quer que nós possamos dizer, não, não dá. Esse Jesus é muito frio, esse Jesus não é para mim. Eu quero te dizer nessa manhã, Jesus é real, Ele é verdadeiro, o fogo do Espírito está assim presente, bastamos nós o buscarmos face a face e nos dedicarmos ao Senhor. E como fazer isso? Meu irmão, coloque a tua vida diante do Senhor. E peça para Ele arrancar qualquer coisa, seja humilde. Olha a oração perigosa, seja humilde quando Ele falar para arrancar e você obedecer e arrancar do seu coração. Quando Ele falar não faça, você vai e obedeça. Agora não faça essa oração se você não tem coragem para que Deus possa mudar a tua vida verdadeiramente. Porque a salvação chegou sobre a sua vida, mas há um processo de transformação. E esse processo é todos os dias. É todos os dias. Você está num processo, eu estou num processo de santificação. Mas é interessante que quase 1.500 anos, olha quanto tempo, 1.500 anos, quantas gerações, se nós fôssemos olhar as nossas gerações que estão vivendo no máximo de 80, alguns chegam até 100, né? Mas vamos colocar aí 80 anos. São 15, ou posso dizer até mais gerações que foi anunciado que seria o nascimento de Jesus, o nascimento do Salvador. No seu coração há esperança? No seu coração há uma esperança ainda para a política? No seu coração há uma esperança para a sua família? No seu coração ainda há esperança para aquele que está perdido, que você falou assim, já não dá mais, deixa Deus agir. Ou então você nem fala mais, ó, deixa o mundo ensinar. Como que está a esperança no teu coração? Ela ainda é viva e fala assim, poxa, hoje é mais um dia. Hoje é mais um dia que eu posso acertar. Hoje é mais um dia onde o Espírito de Deus pode usar a minha vida. Hoje é mais um dia onde eu posso ainda ter coragem e falar assim, me perdoe. Hoje é o dia que eu marquei para ajustar todas as pendências da minha vida. Ou você está deixando para o último momento, talvez para a pessoa que você está olhando assim, eu tenho tantas pendências com você, mas se Deus levar aquela pessoa, como que vai ficar teu coração? Você não conseguiu resolver as pendências. Vai viver uma vida amargurada? Uma vida de arrependimento? Como que está essa esperança no teu coração, meu querido? Como que está a esperança de ter uma vida que agrade ao Senhor, uma vida onde Jesus verdadeiramente nasceu e está presente sobre a tua vida? Onde está Jesus? Você arrancou fora do seu coração? Arrancou as esperanças? Quando você vai folhear o Antigo Testamento, você vai observar que encontra vários indícios que remetem ao Messias prometido. O Messias nasceria da semente, da descendência de uma mulher que esmagaria a cabeça de Satanás. Ele viria da semente da descendência de Abraão e abençoaria todas as nações. Ele seria um profeta como Moisés, a quem Deus disse que devemos ouvir. Ele nasceria em Belém de Judá. Ele nasceria de uma virgem, ele teria um trono, um reino e uma dinastia ou casa, começando com o rei Davi, que duraria para sempre. Ele seria chamado de maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus, Pai eterno, príncipe da paz, que possuiria um reino eterno. Um reino que não é daqui, um reino que viveremos a eternidade para sempre com ele. Ontem eu estava no velório, junto com o pastor Maico, Marcelo, o João e ali, os meus mais conhecidos ali, tinha outras pessoas também. E eu paro sempre para refletir que quando eu vou sim num velório, a palavra foi abençoada, o pastor Maico pregou ontem, nos faz refletir do início, meio e fim, o meio que é a nossa história. Se eu não me engano foi o filho dela que deu aquela palavra em seguida? Foi. Falou até versículos maravilhosos. Mas eu fico a pensar, aquela pessoa deveria ouvir muitas vezes tudo aquilo antes da sua morte. Sem nenhum arrependimento, viver uma vida
maravilhosa com o Senhor. E eu sempre falo para as pessoas, gente, não carregue entulhos em sua vida. Nós não fomos criados para carregar pesos em nossas costas, pela falta de perdão, pela uma consciência que precisa ser restaurada, de algum negócio mal feito, que você tirou vantagem, ou você tira vantagem das pessoas, de uma traição, de uma falta de arrependimento, vivendo uma vida que não agrada ao Senhor, vivendo de máscaras mesmo, totalmente. Nós não precisamos carregar esse peso na nossa vida. De uma conversa que não foi resolvida entre uma mãe e uma filha, entre um filho e um pai, nós não precisamos carregar esse peso na nossa vida, nós precisamos viver levemente, porque Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele levou. Mas nós caímos no erro que Satanás fala assim, olha, não dá, você não consegue perdoar, você não consegue amar, você não consegue andar livre, parece que tudo está acontecendo na sua vida, o problema é você. Se o problema é você, então está na hora de resolver. Se o problema que Satanás está acusando que é você, então está na hora de resolver. Faça uma análise. Eu estou agindo assim? Estou agindo dessa forma? Como que eu estou agindo na palavra de Deus? Para que o Messias seja real e esteja sobre a sua vida, é preciso nos esvaziarmos de nós mesmos, de tudo que nós somos em nossa vida, para que o amor de Deus flua. E aí eu posso te dizer, que nesta manhã você vai ter a autoridade espiritual dada pelo Senhor, a alegria de pregar o Evangelho, a alegria de demonstrar esse amor, até no meio da pandemia, sem precisar se reunir, mas através de uma ligação, através de uma mensagem carinhosa, honrando ao próximo, amando o próximo, cuidando da família, cuidando dos seus filhos, honrando a sua esposa honrando o marido, se torna um lar poderoso. E contra os contra-ataques de Satanás, que ele vai se levantar, mas somente para cair em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus também, para se cumprir essa promessa, a Bíblia vem relatando que ele montaria num jumentinho, seria justo, humilde e vencedor, ele seria perfurado por nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades. Eu gosto de sempre lembrar de um exemplo que, quando fala de, poxa, ele pagou, eu fui merecedor, para a gente associar rapidamente. Imagina que você foi condenado por um crime, que você tem plena consciência, seja qual ele for na sua cabeça agora, que você cometeu esse crime, e você assume que você cometeu esse crime, e você foi pego pela polícia, você foi preso, e chegará o dia do seu julgamento, e você está consciente, eu vou levar X pena na minha vida, e realmente eu cometi, me arrependo, mas agora eu tenho que pagar, pelo meu crime. E chega no dia da sua audiência, está acontecendo a audiência, e o juiz fala que, para decretar tudo, ele dá uma sentença, olha, para que você seja livre, vamos colocar um valor bem alto aqui em dólar, né, que é uma das moedas mais altas, tem a euro também e outras moedas, mas vamos colocar que seriam por baixo, uns 5 milhões de dólares, você estaria livre. Ou alguém desse a própria vida para que você pudesse ser livre. E aí você olha para as suas finanças, eu não tenho 5 milhões de dólares. E eu não tenho ninguém que poderia dar a vida por mim. E aí você observa que está tendo um burburinho, e chega alguém e fala assim, olha, pode libertar a pessoa que eu vou ficar no lugar dela. Qual seria o seu sentimento naquele momento? Eu sei que estaria talvez 2 sentimentos. Um que poderia falar bem assim, mas não, o que você fez para estar aqui no meu lugar? Eu errei, eu devo pagar, você não precisa pagar. Ou aquele sentimento também de alegria, poxa, eu não vou precisar passar aí meus 30, 40 anos na cadeia, eu vou ter a minha liberdade.
seria Jesus, para a gente poder associar. Ele aceitaria aquela penitência e você seria livre. Não merecíamos. E poderíamos até falar assim, não, eu quero pagar o preço. Mas ele morreu naquela cruz por mim e por você. Nós não merecíamos. Não temos dinheiro para pagar. Não temos uma pessoa para colocar no nosso lugar. Mas ele se dispôs por mim e por você. Ele está aqui. Jesus é real. Jesus é real. E Jesus, ele cumpriu plenamente a missão de ser Messias. Como ungido, ele foi completamente dedicado à obra do Senhor. Ele não parava, era ao acordar, era durante o seu dia, era curando, era multiplicando, era abençoando. E no final do seu dia era sempre um momento de retirada para oração. Era um momento de dedicação a Deus. E como profeta, durante o seu ministério, ele transmitiu sempre, sempre a mensagem de Deus. Que o seu reino era vindouro, que o reino de Deus não era daquele mundo, deste mundo, era um reino que subsistiria à eternidade. E como sacerdote, ele é a ponte entre nós e Deus, tendo se oferecido como um sacrifício vivo por nossas vidas. No Antigo Testamento, para que você pudesse estar um pouco mais dessa presença de Deus, existia um sacerdote para oferecer sacrifício pelo seu próprio pecado. E anualmente, umas vezes, um encontro por ano, aquele você levava a sua oferta, ele oferecia, e aí era queimado, a presença de Deus era manifesta. O único que tinha acesso praticamente à presença de Deus era um sacerdote. Mas isso foi estabelecido a todos nós. Hoje você tem acesso livre ao Espírito Santo, porque ele cumpriu a morte, o véu do templo se rasgou, e agora você está livre, através do Espírito de Deus, a ter a presença dele. Mas como é incrível que nós esquecemos essa presença. Como é incrível que nós deixamos tudo tomar conta de nossa vida, e não temos um tempo de qualidade com Deus, um tempo de qualidade de parar. Eu vou tirar, nas 24 horas, eu vou tirar no mínimo uns 30 minutos, para ter oração, para leitura da palavra, para estar com a minha família compartilhando. Eu sei que é difícil, mas se nós não nos fortalecermos, meu irmão, minha irmã, vocês vão ser um alvo muito fácil, assim como eu, se eu não me fortalecer, eu vou ser um alvo muito fácil para esse lado de Satanás. E ele vem com tudo. Ele não vem com estilingue, não. Ele não vem com bolinha de papel. Ele vem com tudo para destruir a nossa vida. Ele vem com uma cilada que ele talvez está armando já há mais de anos para a sua vida. Está arquitetado lá. Se você der mole e cair, prontinho ali naquela cilada. Satanás não brinca com a nossa vida. Ele vem para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Se você cair nesse plano, as profecias sobre o Messias não eram um amontoado de previsões, não. Dispersa, aleatória, colocada em todo o Antigo Testamento. Não, tinha uma conexão. Elas formavam um plano unificado do que Deus tinha para a humanidade, teve naquele momento da sua profecia para a humanidade, em que cada uma delas estava interrelacionadas, estavam ligadas. Por isso, quando você começa a ler a Bíblia, tem os livros proféticos, outros poéticos, outros históricos, outros que vai falar dos discípulos, mas você vai ver que tem uma conexão muito linda. Que Deus pegou homens e através do Espírito de Deus falou assim: eu gostaria que fosse dessa forma. E através, nós cremos que a palavra de Deus, ela é única, ela é verdadeira. E através desses homens, através do Espírito de Deus, usando a vida desses homens, nós temos a palavra de Deus. A palavra que ela é viva e eficaz. E se você começar a estudar ela verdadeiramente, se você pegar ela e falar assim: Deus, fala comigo.
Se você pegar ela com todo amor e carinho, Espírito Santo, abra meu coração, enche a minha vida de Ti. Espírito Santo, trata a minha vida. Espírito Santo, me consola neste momento. Espírito Santo, responde através da Tua palavra. Eu te digo que Deus vai te responder, Deus vai agir. Talvez Ele te responda com um silêncio, e você tem que ser obediente e falar assim: tá bom, Deus, o Teu silêncio eu vou acatar. Tá bom, Deus, eu sei que não é momento. Tá bom, Deus. Obediência. Meus queridos, o propósito de Deus aconteceu, a profecia se cumpriu, e o nome de Jesus, o nome sobre todo nome, se achegou a mim e a você. Veio de um lugar distante, usou vários missionários, homens e mulheres de Deus que se dedicaram à obra do Senhor, até chegar ao Brasil, né? E ainda continua a ser proclamado até os confins da terra. A nossa oração ela é importante para que use a vida dos missionários, use a sua vida, para que Deus continue nesse quebra-cabeça gigante, a gente seja uma peça pequena, fazendo ali um contexto para que a palavra de Deus seja proclamada, para que o propósito de Deus se cumpra. E é tão maravilhoso participar desse propósito, para que se cumpra em nossa vida e na vida de outras pessoas que precisam ser alcançadas, porque talvez pastor Júlio, não tenha acesso, talvez, a alguns amigos que você tem, alguns familiares que você tem, algum vizinho que você ao seu lado ou à frente, compartilha com você ali do cotidiano seu. Eu não tenho esse acesso, mas você tem. E ao ouvir a palavra e caminhar sobre ela, ao caminhar com ela, sobre a sua vida, o propósito de Deus alcança essas pessoas. Porque o nascimento de Jesus não foi algo aleatório, não foi algo para a gente pegar assim, que lindo presente, eu recebo na minha vida, mas fala assim, que você deve proclamar. Não, Jesus, fala o seguinte, eu vou receber na minha vida, mas eu vou guardar você aqui para a minha vida toda, ninguém precisa saber desse presente. Eu vou guardar. Aqueles que guardam um presente é como uma criança, que recebe um presente, está ali maravilhado. Eu vou lembrar do meu filho Davi, ele recebe aquele presente, aquele brinquedo, ele brinca horas, e algumas horas depois ele fala assim, não quero mais brincar com esse presente não, vou começar a esquecer. Eu tenho mais 6 gavetas dele, e é incrível, cada presente aconteceu praticamente a mesma coisa, praticamente, era gostoso, maravilhoso, foi bom demais, mas chegou outro presente novo, vou guardar esse. Chegou outra sensação, chegou outro desejo, chegou outro momento, vou guardar. E assim aqueles brinquedos foram começando a ser esquecidos. Jesus não é para guardar, meu querido. Jesus é para mostrar, é uma luz que brilha em meio às trevas. Jesus é para proclamar, é para dizer, Ele nasceu, a promessa se cumpriu e Ele pode mudar e restaurar vidas ainda hoje. Ainda hoje é real Jesus na nossa vida. Não é uma história apenas, Ele é real, é uma pessoa. Jesus é algo real na nossa vida. E nós precisamos viver essa vida na nossa vida, porque a salvação é para todos. Jesus supre a necessidade definitiva, total, da nossa vida. Redenção e salvação eterna. Nós não vamos mais para o inferno. Nós temos Ele. Mas o seu familiar aceitou Jesus? O seu filho aceitou a Jesus? A sua mãe, seu pai aceitou a Jesus? O seu amigo aceitou a Jesus? Ele crê verdadeiramente em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? João capítulo 3, de 14 a 18, ele diz a Nicodemos que a sua vinda ao mundo não é sinônimo de condenação, mas de salvação, porque condenado o mundo já está. O mundo está se acabando. Totalmente.
alguns contextos de algumas casas de jovens e adolescentes, pais de famílias, mães de famílias, totalmente destruídos, totalmente acabados pelo propósito de Satanás, totalmente destruído. Por que a gente complica tanto a nossa vida? Revelar o Deus de Israel para o mundo está na descrição de Salmos capítulo 137. Ocorreu quando os israelitas foram levados a cativos como escravos à Babilônia, e a fama de Deus de Israel era muito grande. As histórias de como o povo havia sido liberto do poder do Egito se ouviu em vários lugares naquele momento, e estavam espalhados entre as nações. O que precisa acontecer de extraordinário na sua vida para que você possa se voltar, a acreditar, a viver, a ter uma vida dedicada ao Senhor e a pregar esse evangelho, a pregar o evangelho que Ele está aqui, que Ele é real, que a promessa se cumpriu, o que é real na sua vida. E eu concluo por fim que sabemos que o nascimento de Jesus é uma grande bênção para toda a humanidade. Dezembro, um tempo onde as famílias se reúnem. Dezembro, onde as mesas estão fartas. Dezembro, onde talvez você consiga se aproximar daquele que você está tão distante. Dezembro, onde há esperança e mexe com os nossos sentimentos. É o tempo de nós proclamarmos Jesus, aquele que cumpriu, aquele que veio sobre a terra. Os ensinamentos de Jesus mudaram a maneira de pensar e vão transformar vidas, pessoas. Que elas concordem com o pensamento de Jesus, mas aqueles que concordam vão ter uma vida transformada. Ele está aqui. Eu vou convidar você a ficar em pé. O Espírito de Deus falou sobre o teu coração nesta manhã. É apenas um recado para dizer, Ele está aqui. É apenas um lembrete, olha. Guarda esse lembrete, Ele está aqui. Ele é real. A promessa se cumpriu. Dezembro chegou. É tempo de vivermos a presença do Senhor. É tempo de estarmos na presença dEle. No início eram as palavras, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Obrigado, Jesus. Amor maior que meu pecado, nada vai, Senhor, nos separar desse grande amor. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei.
maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, Senhor, inigualável. Hoje pra sempre tu reinarás, Senhor. Hoje pra sempre o teu reino, Senhor, a tua glória acima de toda alçada. Tu é o Rei, tu é a glória acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Ele está aqui, Jesus. E se Ele falou ao teu coração, meu querido, nesta manhã, deixa Ele agir, deixa Ele entrar sobre a sua vida, deixa o Espírito de Deus ir em cada setor da sua vida e falar: olha, muda isso, transforma isso, eu te ajudo a você a caminhar nisto. Eu sou real, eu estou aqui, eu sou a presença de Deus maravilhoso. Ele está aqui, o Espírito de Deus está aqui. Não caminhe sozinho, não viva pelas derrotas, não, entregue tudo ao Senhor e o mais Ele fará. Santo Deus, nesta manhã nós colocamos a nossa vida diante de Ti, ó Pai, a nossa humanidade, a nossa fragilidade, Senhor, tudo, Senhor, que nos leva para distante do Senhor, Pai, venha ser restaurado em nome de Jesus pelo Teu poder, pela presença do Teu Espírito, e que a Tua palavra ela seja viva e eficaz em todo o tempo na nossa vida, Pai, e que nós não possamos andar distante da Tua presença nunca, Senhor. E quando pensarmos, enquanto dermos um passo fora, o Teu Espírito venha nos trazer de volta, Senhor, a viver uma vida dedicada a Ti, em meio à nossa família, amando a nossa família, cuidando dela, amando o próximo como a nós mesmos, Senhor. E a lembrar que o Senhor está aqui, que o Senhor é real, Pai. Por isso nesta manhã, Senhor, através do Teu Espírito Santo, que conhece o nosso caminhar, que conhece as nossas atitudes, ó Pai, renova, restaura a nossa vida em nome de Jesus, e que possamos caminhar nela verdadeiramente, Senhor, para que nós possamos honrar e glorificar o nome sobre todo nome, e que no mês de dezembro, Senhor, não seja somente mesas fartas ou festas, mas que venham relembrar que Jesus nasceu, que Ele nasceu, que se cumpriu a promessa, para que nós pudéssemos aprender mais sobre Ele e a ter a vida eterna, por se cumprir a promessa, ó Pai. Nós Te bendizemos, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelo Teu grande amor sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, Senhor.